vou marcar dia não, nem lugar, mas vou levar assim. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. E temos lido nessa igreja o livro de Levíticos, porque acabamos de falar de Levítico. Temos lido o livro de Êxodo, sendo que... Êxodo, não é? Isso. Sendo que na última segunda-feira lemos o que até o final do versículo 28, não foi isso? Então vamos começar hoje a partir do 29, versículo 1 em diante. Vamos ver se pelo menos uns 3 versículos a gente lê. Uma observação que eu esqueci de fazer no início do capítulo 24 é que essa passagem da Bíblia que começa em Êxodo 24, ela vai até Números 10. Veja só, pega quase metade do livro de Êxodo, Levítico inteiro e quase 1/3 do livro de Números. Então é uma sessão longa, mas com a ajuda de Deus e com as bênçãos de seu Santo Espírito, nós vamos fazer essa leitura completa. Vamos lá. Êxodo 29. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar. Santificar quem? A gente vinha lendo, o povo, não é? No caso, os sacerdotes, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Por que sem mácula? O sacrifício definitivo é Jesus. Jesus tem mácula? Então, tudo isso aponta para Jesus. Vamos lá, sem mácula, versículo 2. E pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Flor de farinha de trigo significa a farinha de trigo mais pura. Quando se moe o trigo, vem muito bagaço, né? Então, é bem peneiradinha. Vamos lá para o 3, versículo 3. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o manto, com o cinto a Arão e a seus filhos. E lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas, e as suas
e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e as suas vestes e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto de pães asmos que estiverem diante do Senhor. Parece uma festa e tanto, hein? Pastor Paulo, no meu canal tem um vídeo mostrando por que é que Deus prefere obediência e não sacrifício. Mas você já está vendo a dica aqui. Um sacrifício era uma tremenda festa. Por que é que Saul foi dizer a Samuel: não, o gado aqui dos amalequitas, a gente ia fazer um sacrifício? Ele estava pensando no churrasco. Entendeu? Estava pensando no churrasco. Então vamos continuar. E tudo porás nas mãos de Arão e nas suas mãos, nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor. E isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro das ofertas alçadas, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor, e as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas que for feita, comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerá, porque são santas. Então estão vendo aqui, o que é sacrificado é para comer mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Porque naqueles tempos, todo sacrifício que eles faziam de sangue, não sei o que mais, hoje é feito na macumba. Por quê? O senhor pode me explicar isso? O diabo sempre quis o que é de Deus. Eu estou explicando. O diabo sempre quis o que é de Deus. Sim, Deus pediu sacrifício desse jeito. O diabo disse: eu quero também. porque hoje a gente vê sacrifício Sério? em macumba, sacrifício de galinha, de carneiro, não sei o que. Pois não sei é. o quê. Aí eu fico pensando. É como eu te disse.
O diabo querendo para ele o que é de Deus. Se Deus pediu, eu também quero. Entendeu? Aí fica esclarecido, né? Porque a gente fica, a pessoa que não entende, aí vê o senhor lendo desse jeito, aí isso aí. E acha parecido. E acha parecido. Acha parecido, não, é parecido. É parecido, porque o diabo quer para ele o que é de Deus. É verdade? Mas o grande ponto é onde a vela foi. O véu rasgou-se ali no O véu rasgou-se. Jesus Cristo foi o sacrifício acabou ali. Acabou ali, não existe. Se você está fazendo na barriga. Sacrifício acabou ali. Mas Jesus Cristo Eu acabou ali não no estou mundo. falando que o problema é meu. Não, eu estou dizendo. eu estou falando que o problema é dele, é seu. Eu estou falando que que não conhece a Bíblia, vem sair, aí eu sei. Como é que Carlos Lavaleda, eu estou falando que o problema é seu, é dos macumbeiros, que Sim, não tem conhecimento. É. Não tem conhecimento, porque se ele lê a E muitos deles ele vai têm. ver que tá errado. Muitos deles têm conhecimento e faz por Faz safadeza. safadeza para ganhar Como o dinheiro. próprio diabo É, também o faz por próprio safadeza, diabo, porque ele sabe. Porque o véu Certo? foi rasgado, o holocausto É. aconteceu. O que foi? O Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Acabou. Deus não precisa mais de sangue nem de carne. Aí o que é que o diabo diz? Agora que ninguém está mais sacrificando para Deus, vão sacrificar tudo para mim. Pronto. Entendeu? Mas está aqui, bem claro na Bíblia. Mas vamos continuar. O verso, eu tinha lido o verso 33, vamos para o 34. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar, queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás pela tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque essas medidas aqui antigas, a gente geralmente não sabe o que significa. Se vocês quiserem... A irmã, não é? Se vocês... Tudo bom, irmã? Se vocês quiserem, no próximo culto eu trago a Bíblia NVI, que já tem as medidas transformadas para as medidas que nós usamos aqui. Só que lembrando, é um texto diferente do texto que vocês têm nas suas Bíblias, certo? Vocês querem que eu traga a NVI ou eu continuo com essa na próxima? Continua aqui na Continua com a... Sim, é a partir da próxima. Galão, a diferença ali do galão. O côvado vai ter centímetro e tal, tudo isso, né? E o outro cordeiro oferecereis à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Eu vou dar uma paradinha aqui no final do capítulo 29. Espera aí.